Na aula de hoje vamos começar a estudar séries de potências, tá? Em particular, nós vamos definir o que são séries de potências, vamos definir o que é o raio de convergência e, no caso de algumas funções, vamos aprender a encontrar a sua série de potências, tá? Funções que têm a forma da soma da série geométrica, a gente consegue de cara, de uma forma simples, escrever a sua representação em série de potências. Então, a definição de série de potências é uma expressão como essa daqui na forma 122, tá? Somatório desde n igual a zero até infinito de Cn/Xn, onde nesse caso x é uma variável e os Cn's são constantes, tá? Chamados de coeficientes da série. Em particular, essa forma aqui descrita em 122, a gente também fala, né, que é a série de potências centrada em zero. Tá? Isso porque, em geral, aqui nós temos essa forma de escrita de uma série de potências, né, dessa forma aqui, na forma 123, em que a gente tem somatório de n igual a zero até infinito, Cn x menos a elevado a n. Nesse caso aqui, a gente diz que essa série de potências ela está centrada em A. Tá? Veja que o caso aqui da fórmula 122 é quando nós temos A igual a zero. Tá? Então, o caso 122 é um caso particular daqui de 123. E de início, nós estamos interessados em saber quando é que uma série de potências converge ou não. Mas ainda, será que a gente consegue descrever um intervalo em que esses valores de x residem, no qual essa série de potências é convergente? Então, vamos tentar responder essas perguntas. Vamos começar aqui com um exemplo. Para quais valores de x essa série de potências aqui é convergente? Então, aqui, de início, eu já digo, você pode utilizar os conhecimentos, né, de séries que você tem, né, as técnicas de verificar convergência, esse tipo de coisa. Então, veja que se você fizer aqui o limite desse termo geral, né, aqui nxn, aí a gente tem o seguinte, ó, esse x aqui ele é variável, então você tem que analisar alguns casos. Se, por exemplo, a gente tiver x diferente de zero, o que é que acontece? O que acontece é que aqui eu vou ter um número diferente de zero elevado a n, e aqui ó, eu estou multiplicando por n. Então, nesse caso aqui em que x é diferente de zero, esse limite aqui ó, ele dá infinito. Então, a gente sabe, né, pelo critério da divergência, que no caso, se o termo geral da série for para infinito, então a série é divergente. Isso implica que soma de n igual a zero até infinito de nxn, isso aqui diverge se nós tivermos x diferente de zero. E aí, o que é que acontece quando nós temos x igual a zero? Falta analisar esse caso, porque eu quero olhar todos os valores possíveis, tá? Então, se a gente tiver x igual a zero, aí você observa que a nossa série fica um somatório infinito de zeros. A gente fica, na verdade, com a série escrita desse jeito, ó, soma desde n igual a zero até infinito de zero, fica n vezes zero. Então, a série converge. Aí, a conclusão do exercício é que somatório com n igual a zero até infinito de nxn converge somente em zero. Aí aqui um outro exemplo. Para quais valores essa série aqui, somatório de xn, é convergente? Aí, para você analisar essa daqui, basta que você lembre qual é a forma da série geométrica. A série geométrica é exatamente soma de n igual a zero até infinito de r elevado a n. Né? Então, você olha esse x como esse r lá da série geométrica. Né? Então, se a gente tem bem aqui xn, quais são os critérios para que a série geométrica seja convergente? Então, a gente tem que, se módulo de x for menor do que 1, a série converge. Lá era módulo de r, né, menor do que 1, aqui vai ser módulo de x. E a gente tem que, se módulo de x é maior ou igual que 1, a série diverge. Aí a nossa conclusão, então, é que soma de xn converge para x pertencente a menos 1, 1. Né? Quando x está nesse intervalozinho aberto, menos 1, 1. Mais outro exemplo. A função de Bessel, de ordem zero, é definida por essa série de potências aqui. Né? J0 de x igual a soma de n igual a zero até infinito, de menos 1 elevado a n, x elevado a 2n, dividido por 2 elevado a 2n, que multiplica n fatorial ao quadrado.
Então, para quais valores de x essa série aqui deve ser convergente? Ou seja, nesse caso aqui, como eu estou definindo uma função pela série, isso é equivalente a gente descobrir quem é o domínio dessa j de 0 aqui. Tá? Aqui não deveria ser f, aqui deveria ser j0 e aqui também. Então, nesse caso, como é que a gente pode, né, tentar ter alguma conclusão sobre essa série? Observe que aqui nós temos fatorial, temos potência de n, então é bom a gente tentar usar o critério da razão, né? O critério da razão ajuda muitas vezes aqui a eliminar termo fatorial, tá certo? Então vamos tentar via teste da razão. Então vamos analisar, né, o limite quando n tende a infinito do módulo de an mais 1 dividido por an. An é exatamente esse termo aí que é somado na série, né? Menos 1 elevado a n, x elevado a 2n, dividido por 2 elevado a 2n, que multiplica n fatorial ao quadrado. Aí agora você substitui a expressão do an, aí repara uma coisa, quando você colocar aqui essa expressão do an aqui dentro, como tem um módulo, você pode sumir com esse termo oscilante menos 1 elevado a n. Além disso, o que sobra são só coisas positivas, ó, porque o x, apesar dele poder ser negativo, só que ele está elevado a 2n. Então aqui você tem x elevado a n ao quadrado, né, que é algo positivo. Então você pode já substituir tudo, não se preocupando de deixar o módulo. Então você pode, ó, já escrever assim: limite quando n tende a infinito. Aí aqui, ó, x elevado a 2, aí você troca o n por n mais 1. Tá? Já sem o módulo, não precisa do módulo não. Aí aqui 2 elevado a 2n mais 1, tá? Você bota aqui entre colchete. Aqui n mais 1 fatorial ao quadrado. E aqui embaixo você coloca o teu an, né, que seria x a 2n, 2 a 2n, n fatorial ao quadrado. Aí você inverte os termos e reorganiza. Então isso fica assim: limite quando n tende a infinito. Aí aqui você pode escrever assim, ó, x ao quadrado vezes x elevado a 2n. Aí isso você vai multiplicar pelo inverso desse, né, que vai subir. Então aqui, ó, 2 elevado a 2n, n fatorial elevado ao quadrado. Aí aqui no denominador você vai ficar com 2 elevado a 2n vezes 2 elevado a 2, que é quebrando esse termo aqui. Aí você vai multiplicar o x elevado a 2n e aqui vai multiplicar o n mais 1 fatorial, que você pode escrever da seguinte forma, ó, n mais 1 ao quadrado, que multiplica n fatorial ao quadrado. Tá? Isso aqui só quebrando esse n mais 1 em n mais 1 vezes n fatorial e separando os quadrados, né? Porque você está numa multiplicação. Então aí você pode cancelar, ó, veja, cancela esse com esse, você cancela 2 elevado a 2n com esse, você cancela x elevado a 2n com esse, e você vai ficar com esse limite aqui, x elevado ao quadrado sobre 4 n mais 1 ao quadrado. Só que aí, mandando n tender para infinito, isso aqui vai para zero, independente do x. Porque seja lá qual for o x que você colocar aqui, você tem um número real. E aqui o n que está no denominador é que vai para infinito, né? Então aí nós temos a seguinte conclusão: j0 de x, né, que é a nossa função de Bessel definida por essa série, converge para qualquer x real. Ou seja, x pertencente ao menos infinito infinito. Então veja que nos três últimos exemplos tivemos três situações, né? Aqui, ó, nesse primeiro exemplo, nós tivemos uma série no qual o único valor que a gente tem para o qual ela é convergente é o x igual a zero, ou seja, só um ponto. Aí, o segundo exemplo, nós tivemos que os valores de x para o qual a série converge é um intervalo. E aqui no último exemplo, a gente teve que uma série ela converge, né, para todo x real. Então, essas três situações, elas de fato são as únicas possibilidades que podem acontecer, conforme esse teorema aqui, ó. Dada uma série de potências, soma de Cn x menos a elevado a n, apenas uma das possibilidades abaixo se cumpre. Ou a série converge quando x é igual a A,
ou ela converge, né, para todo x real, ou então ela converge no intervalo e diverge fora dele, tá? Que é esse terceiro item aqui, converge no intervalo e diverge fora dele. Aí observe que foram exatamente as condições aqui desses três últimos exemplos. No exemplo 1, ela só convergiu para x de fato igual a A, né? Porque essa série aqui, se você reparar, soma de nxn, ela é a mesma coisa que você escrever isso aqui, ó. Soma desde n igual a 0 até infinito, n x menos 0 elevado a n. Tá? Lembra que essas séries que são centradas em 0, né, são os casos em que A é igual a 0. Portanto, ó, a gente obteve que a convergência foi exatamente no teu x igual a A. Então, aí é o primeiro caso. O segundo caso do teorema foi aqui da função de Bessel. A gente obteve convergência para todo x real. E o terceiro caso foi o exemplo 2. Né? De fato, a gente tem ó, convergência aqui no intervalo menos 1, 1, e fora dele a série diverge. Tá certo? Então, essas são as possibilidades, né? Dada uma série de potências quanto a convergência e divergência. Aí nós temos uma coisa especial, tá? Nesse terceiro caso, em que a série converge no intervalo e diverge fora dele, existe um número R, né? E o fato, né, de convergir no intervalo é que existe um número R, tal que a série converge para módulo de x menos A menor do que R, tá? E diverge para módulo de x menos A maior do que R. Aí esse número R, aqui desse item 3, ele é chamado de raio de convergência da série. Tá? No caso, dado a série de potências, nós faremos a seguinte convenção. No caso 1, né, no exemplo 1, em que nós temos a convergência no único ponto, que é x igual a A gente diz que o raio de convergência é R igual a 0. No caso 2, em que a gente tem convergência para todo x real, então nós dizemos que o raio de convergência R é igual a infinito. Intervalo de convergência pode ser desses quatro tipos, né? Pode ser um intervalo aberto, A menos R, A mais R. Pode ser um intervalo fechado à esquerda e aberto à direita, como esse segundo. Um intervalo fechado à direita e aberto à esquerda. E pode ser um intervalo fechado, tá? Dependendo ou não da convergência nos extremos. Tá? A convergência nos extremos geralmente você verifica manualmente, separadamente. Então, nos últimos três exemplos, né, respectivamente, os raios de convergência foram 0, 1 e infinito, tá bom? Então, aqui, dado uma série, vamos aprender como é que a gente encontra o raio de convergência dessa série e o intervalo de convergência. Geralmente, você vai utilizar o teste da razão para encontrar esse raio de convergência. Observe, primeiramente, né, que a tua série ela pode ser escrita assim: soma de n igual a 0 até infinito, de n dividido por 3 elevado a n mais 1, x menos 2 elevado a n. Tá? Só estou escrevendo de uma forma mais organizada, para que a gente possa identificar que esse elemento aqui, eles são exatamente os teus coeficientes Cn, e esse daqui é exatamente o teu A. Né, para que fique exatamente aqui na forma da definição 38, ó, somatório de Cn x menos A elevado a n. Então é bom você fazer essa identificação todas as vezes, tá? Então isso aí é uma série de potências. Daí a gente pega e, para utilizar o teste da razão, nós definimos a n igual a n, você coloca o termo da série, né? nx mais 2 elevado a n, 3n mais 1. E daí nós fazemos o limite. Aí substituímos. Então, fica limite quando n tende a infinito, de n mais 1, x mais 2 elevado a n mais 1, dividido por 3 elevado a n mais 2, e isso dividido por n, x mais 2 elevado a n, 3n mais 1. E aqui, ó, eu devo manter um módulo, tá? Porque eu não sei aqui se x mais 2 é positivo ou não. Só que n mais 1 eu sei que é positivo. 3n mais 2 também. N e 3n mais 1 são todos positivos. Então aqui, de fato, eu posso passar o módulo só nesse elemento que tem x aqui. Ou seja, eu posso passar o módulo só aqui em x mais 2 e em x mais 2 lá embaixo. Tá? Isso porque você pode separar o módulo da multiplicação dos elementos. Então aí você inverte a expressão. Fica limite quando n vai para infinito
você pode escrever até assim, ó, n mais 1, módulo de x mais 2 elevado a n, módulo de x mais 2, né? Isso aqui eu já estou separando ali em cima. Aí aqui, ó, você coloca 3n mais 1. Aí aqui embaixo você escreve 3n mais 1 vezes 3, que seria esse 3n mais 2. E aqui n módulo de x mais 2 elevado a n. Aí você pode cancelar algumas coisas. Você cancela esse e você cancela esse com esse aqui. Então você ficou com 1/3. Eu estou colocando esse 3 que sobrou lá para fora do limite quando n tende a infinito de n mais 1 sobre n módulo de x mais 2. Aí você faz essa simplificação aqui. Você divide, né, esse termo de cima pelo de baixo. Você vai ficar com 1 mais 1 sobre n módulo de x mais 2. Fazendo n tender para infinito, a gente vê que esse limite aí vai para 1/3 do módulo de x mais 2. Isso aqui é o nosso L lá do teste da razão, né? Que é nosso valor de limite L. E aí o que é que a gente tem, né? Pelo teste da razão. Quais são as conclusões que nós obtemos pelo teste da razão? A gente tem o seguinte, ó, se L, que é exatamente 1/3 do módulo de x mais 2, se isso for menor do que 1, a série converge, não é verdade? Isso aqui é a conclusão. Mas aí, o que é que a gente tem, né? Você está dizendo que a série converge se L for menor do que 1. Aí você trabalha nessa expressão aqui. Você faz o seguinte, passa 3 para lá, multiplicando, você vai ficar com isso. Módulo de x mais 2 menor do que 3. Só que aí você pode pegar esse termo e escrever da seguinte forma: x menos 2 menor do que 3. Aí perceba onde você chegou, tá? Vamos olhar aqui para o resultado anterior. A gente está nesse caso 3 aqui, ó. Perceba que a gente encontrou um número R tal que x menos a é menor do que R, né? E a série é convergente para esse intervalozinho. Para a nossa escrita aqui da série Cn x menos a elevado a n. Porque se você observar, o que é que eu falei bem no comecinho? Repara que a tua série ela está na forma da série de potências centrada em A, em que nosso A aqui é menos 2. Então, eu deveria encontrar um R, tal que x menos 2 em módulo é menor do que R. Foi exatamente o que eu encontrei bem aqui. Exatamente essa condição. X menos 2 menor do que 3. Isso implica o quê? Isso implica que nosso R é exatamente 3. Nosso raio de convergência é 3. Então, tendo o raio de convergência, tendo esse número A, né, a gente sabe que o A é menos 2. Então, conforme aqui essa definição, o intervalo de convergência deve ser de um desses 4 tipos. A menos R, A mais R, só que você não sabe, né, se é aberto ou fechado. Então, aqui a gente já pode descobrir quem é A menos R e quem é A mais R. Bom, o teu A é menos 2 e o teu R é 3. Então, aqui, ó, A menos R vai ser menos 5 e A mais R vai ser 1. Então, aí, ó, o teu intervalo ele vai ser menos 5, 1. O que você não sabe ainda é se ele vai ser, por exemplo, fechado ou se ele vai ser aberto, né? E para isso você vai ter que verificar nos extremos. Tá? Você vai ter que verificar para x igual a 1 e para x igual a menos 5 para olhar o que é que acontece, né? Então aqui, ó, se a gente tiver x igual a 1, aí vamos olhar como é que nossa série fica escrita. Se a gente tiver x igual a 1, você fica com n, aí aqui fica 3 elevado a n, dividido por 3 elevado a n mais 1. Então, se x igual a 1, a série se torna soma desde 0 até infinito de n, aí você vai colocar 1 mais 2 elevado a n, sobre 3 elevado a n mais 1, que isso é a mesma coisa que n, 3 elevado a n, sobre 3 elevado a n mais 1. Mas isso aí você cancela nessas potências de n, você vai ficar com soma desde n igual a 0 até infinito de n sobre 3. Mas, ora, isso é divergente. Ela é divergente porque esse termo geral converge para infinito, né, se você faz o limite dele. É só você verificar. Limite de n sobre 3, né, isso vai ser infinito. Então, a gente já sabe, ó, que aqui no 1, isso aqui se torna aberto, porque em x igual a 1 a série não é convergente. Então, desse lado é aberto. Aí vamos olhar o menos 5.
Nesse caso, olhando aqui para a forma da série, você vai ficar com menos 5 mais 2, que é menos 3, tá? Aqui em cima. Você vai ficar com isso aqui, ó. Soma desde n igual a 0 até infinito, de menos 3, tem um nzinho na frente, tá? E aqui dividido por 3 elevado a n mais 1. Que aí você pode soltar aqui um menos 1 elevado a n. Então ficaria assim, ó, menos 1 elevado a n, 3 elevado a n, dividido por 3 elevado a n mais 1. Aí a mesma coisa, cancela as potências de n, você vai ficar com isso aqui. Aí a mesma coisa, tá? Do caso anterior, isso aqui é divergente, tá? Porque o limite do termo geral não existe. É só ver, ó, que o termo geral, se não tivesse aqui esse menos 1 elevado a n oscilante, né, ele iria para mais infinito. Só que aqui ainda fica oscilando, tá? Os valores de n, né, você vai ter uma sequência que vai para infinito e a outra sequência, quando n for ímpar, né, ele vai decrescendo para menos infinito. O limite não vai para canto nenhum aqui. Então, ela é divergente. Então, a gente sabe, ó, que bem aqui desse lado, ó, também é aberto. E esse daqui vai ser o nosso intervalo de convergência. Agora nós vamos aprender, com o auxílio da série geométrica, a representar algumas funções como soma de uma série de potências. Por exemplo, vamos expressar essa função aqui, 1 dividido por 1 mais x², como soma de série de potências e vamos encontrar, né, o intervalo de convergência. Então veja como eu vou utilizar a forma, né, que a gente conhece da soma da série geométrica. Lembra que quando você tem uma série geométrica, tá? Deixa eu fazer aqui uma pequena recordação. Você tem essa série aqui, ó, Rn, n de 0 até infinito. A gente sabe que a soma dela é 1 dividido por 1 menos r. Isso aqui quando a gente sabe que o módulo de r é menor do que 1, que é quando ela converge. Então, geralmente, quando você tiver 1 sobre 1 mais alguma coisa, ou então 1 dividido por 1 menos alguma coisa, você pode utilizar argumento como eu vou usar aqui, ó. Veja que você pode fazer isso. 1 dividido por 1 mais x², isso é a mesma coisa que 1 dividido por 1 menos x². Mas aí, você pega e utiliza essa forma aqui da série geométrica. Você transforma esse termo 1 dividido por 1 menos x² numa soma, né, num somatório infinito. Só que nesse caso, ó, o nosso r ele vai ser exatamente esse termo, menos x². Então vai ficar assim, soma desde n igual a 0 até infinito de menos x² elevado a n. Só que aí esse sinal aqui negativo a gente pode colocar como um termo alternado, né? Menos 1 elevado a n. E aqui fica a série com esse termo x2n, com n desde 0 até infinito. Pronto, que aí está a representação, né, da função na série de potências. Só que isso só vai funcionar, né, nesse caso aqui, em que módulo de r é menor do que 1. Nesse caso, para módulo de menos x² menor do que 1. E isto é, x² menor do que 1, né? Porque você faz o módulo aqui, você cancela esse sinal negativo e x² é sempre positivo. Mas x² menor do que 1 implica que x pertence ao intervalo menos 1, 1 aberto. Tá? Então, essa escrita aqui que a gente fez, né, da representação da função como série de potências, né, aqui com a série geométrica, ela funciona sempre que você tem x aqui pertencente ao intervalo menos 1, 1. Aí um outro exemplo. Vamos expressar essa soma aqui como uma série de potências e encontrar o intervalo de convergência. Então, a mesma coisa que a anterior, né? A gente conseguiu nesse anterior que o intervalo de convergência é esse daqui, menos 1, 1. E vamos usar a mesma estratégia. Você percebe que você pode escrever o seguinte, ó, x3 vezes 1 dividido por x mais 2. Só que aí você vai fazer o seguinte, você vai fazer x3 dividido por 1, aí você vai puxar esse 2 de baixo para fora. Então, ó, você pode botar o 2 aqui embaixo, e aqui você fica com 1 mais x sobre 2. A minha intenção é chegar naquele termo que é a soma da série geométrica para
conseguir escrever, né, na forma da série geométrica. Então aqui, ó, você fica com x3 sobre 2, multiplicando 1, aí aqui 1 menos x sobre 2. Aí aqui a gente chegou na forma, né, em que a gente pode usar a série geométrica, em que nosso r aqui vai ser x sobre 2. Então, ó, isso aqui se torna x3 sobre 2, somatório, desde n igual a 0 até infinito, de menos x sobre 2 elevado a n. Aí aqui, só para continuar, né, para você chegar na forma direitinho da série, é só você escrever, né, que você é a soma desde n igual a 0 até infinito. Aí você solta esse termo alternado, fica menos 1 elevado a n, x elevado a n mais 3, aí aqui dividido por 2 elevado a n mais 1. Aí beleza, isso aqui é a forma de tua série, né, de potências. Só que você pode analisar daqui que a convergência aqui vai depender desse termo de dentro. Tá? Para a gente olhar a convergência, vamos olhar para esse. Que é quando a gente tem que o módulo de menos x sobre 2, né, menor do que 1. Porque o que está aqui dentro é uma série geométrica. Tá? E aí é dela que depende a convergência. Então, como a gente sabe, esse termo que está aqui dentro, né, na série geométrica, ele deve ter módulo menor do que 1 para que isso seja convergente. Ou seja, quando você passa o 2 para cima, você tem que ter o módulo de x menor do que 2. E o que é que isso te diz? Te diz que o intervalo de convergência é menos 2, 2 aberto. Tá bom? Então aí nós temos a representação em série de potências da função dada. E ela funciona, né, para quando x está em menos 2, 2. Aí para que a gente consiga, né, escrever mais séries de potências, né, porque veja que a gente consegue essas bem simples, né, que dá para a gente transformar numa soma de uma série geométrica. Para a gente conseguir algumas outras, a gente vai introduzir esse teorema aqui, que é um teorema que é a derivação e integração termo a termo em uma série de potências. Então supõe que você tem essa série de potências geral, né, Cn x menos a elevado a n, com um raio de convergência r maior do que zero. Então, considera a função definida, né, por essa série de potências. f de x igual ao somatório Cn x menos a elevado a n. Então, essa função ela é diferenciável, portanto é contínua. O seu intervalo de convergência é a menos r a mais r. E, além disso, a gente pode derivar e integrar termo a termo. Ou seja, se você faz f' de x, você pode sair derivando termo a termo os elementos dessa série. Então aqui, ó, veja que quem seria o teu termo o teu primeiro, né? Seria C0, aí seria x menos a elevado a zero, que é 1. Apareceria só o termo constante C0. Quem seria o próximo? Seria C1 x menos a. Aí daí você vai crescendo as potências. Então, você pode fazer a derivação termo a termo. Você deriva o primeiro termo aqui. Derivou C0, é só uma constante, então a derivada é 0. Derivou aqui o segundo, derivou x menos a derivada é 1. Por isso que fica aqui, ó, C1. Aí o próximo seria o quê? C2 x menos a ao quadrado. Aí você desce, ó, 2C2 x menos a. E assim vai, você vai derivando termo a termo. E você pode fazer a mesma coisa quando quiser integrar. Ah, aqui, perdão, a integral deveria ser de a até x. Então, também não tem essa constante. E o interessante é que, mesmo que você integre ou derive a função dada pela série de potências, os raios de convergência permanecem iguais ao da própria função. Permanecem iguais a r. Aí, o que pode mudar é o intervalo de convergência, tá? Porque, embora o teorema acima diga que o raio de convergência, quando você deriva ou integra a série de potências, permanece o mesmo, o intervalo de convergência ele pode mudar, né? Por exemplo, se você tem a função dada pela seguinte série de potências, soma desde n igual a 1 até infinito, xn sobre n ao quadrado. Então, aí a gente pode verificar pelo teste da razão, qual é o raio de convergência, para a gente também descobrir o intervalo de convergência. A gente faz o limite quando n tende a infinito,
do termo geral, né? Aqui, então, ficaria módulo de x elevado a n mais 1, dividido por n mais 1 ao quadrado, sobre módulo de x elevado a n sobre n quadrado. Aí, invertendo aqui, você vai ficar com limite, quando n tende a infinito, de módulo de x, né? Porque você cancela x, n mais 1, dividido por xn. E aqui você vai ficar com n quadrado, dividido por n mais 1 ao quadrado. Aí você faz o seguinte, ó, você pega e inverte, coloca esse n quadrado lá para baixo. Então você fica com isso aqui, ó, vezes 1 sobre n quadrado dividido por n, porque ambos estão ao quadrado, né? Aí você simplifica, né, você vai ficar com esse limite aqui. Módulo de x, 1, dividido por 1 mais 1 sobre n ao quadrado. Você faz n tender para infinito, isso aí vai para módulo de x. Então, aí pelo critério da razão, isso deve ser convergente, né, quando o módulo de x é menor do que 1, né, que é o módulo esse módulo de x aqui é exatamente o teu L. Isso implica que o raio de convergência é 1, e para saber o intervalo de convergência, a gente já sabe, né, que é menos 1, 1, só que a gente não sabe, né, se é aberto, se é fechado. Então a gente olha nos extremos. Se a gente tiver x igual a 1 nessa série, a gente tem ela escrita assim, ó, soma de n igual a 1 até infinito. Aí vai ficar assim, 1 sobre n ao quadrado. Mas isso aqui converge, né? Porque é uma 2 série. E se a gente tiver x igual a menos 1? A gente vai ficar com essa série aqui, ó, menos 1 elevado a n dividido por n quadrado. Aí aqui, ó, ela converge absolutamente, né? Porque se a gente passa um módulo, a gente obtém exatamente essa série daqui de cima, a 2 série, que é convergente. Então, como converge absolutamente, então converge. Portanto, o raio de convergência é 1 e o intervalo de convergência é menos 1, 1 fechado. Isso aqui é o intervalo de convergência. Aí a gente conseguiu isso para a nossa série, né? Agora vamos fazer a mesma coisa para a série das derivadas. Quem seria f' de x? Aí você faz a derivação termo a termo, né? Que essencialmente significa você derivar esse termo geral aqui. Então é exatamente o seguinte, soma de n igual a 1 até infinito. Aí como você tem xn, então fica nx n menos 1 dividido por n quadrado, que é exatamente soma desde n igual a 1 até infinito de xn menos 1 dividido por n. Você cancela o n de cima com um dos n's aqui que tem embaixo. E daí o que é que você observa? Primeiro vamos ter certeza se o teorema funciona. Vamos observar se essa função aqui ela tem raio de convergência também igual a 1. Vamos lá. Se a gente faz o limite, quando n tende a infinito, do módulo de a n mais 1 dividido por a n, a gente fica com isso aqui, ó, módulo de x elevado a n dividido por n mais 1 dividido por módulo de x elevado a n menos 1 dividido por n. Que aí, invertendo, você vai ter a mesma coisa, né? Limite quando n tende a infinito, módulo de x, e aqui você vai ficar com 1, aí vai ficar n mais 1 sobre n. Só que aí fazendo n tender para infinito, você cancela esses n's, e daí você fica com 1 mais 1 sobre n aqui nesse denominador. N vai para infinito, isso aí vai para módulo de x. Que para ser convergente, conforme o teste da razão, isso tem que ser menor do que 1. E isso aqui, ó, veja que o raio de convergência da derivada se manteve o mesmo, né? Raio de convergência 1. Contudo, o intervalo de convergência vai mudar. Perceba que, veja que o intervalo de convergência muda, porque se você pega x igual a 1, então quem é f' de 1? Isso é a soma desde n igual a 1 até infinito. Aí perceba, ó, que você vai ter, olha aqui quem é a tua série das derivadas. Você vai ter soma desde n igual a 1 até infinito de 1 sobre n. Mas isso aqui, ó, série harmônica, que é divergente. Então, veja que o intervalo de convergência aqui, ele já é diferente, né? Ele não contém o elemento x igual a 1. Isso implica que x igual a 1 não pertence. Isso implica que x igual a 1 não pertence ao intervalo de convergência da série das derivadas.
Então, apesar do raio de convergência se manter o mesmo, tá? Tanto da função quanto de sua série derivada, o intervalo de convergência pode mudar. Aí aqui para entender como a gente pode utilizar integração e derivação termo a termo para obter representações de mais algumas funções, né, como série de potências, observe esse termo aqui, ó, 1 dividido por 1 menos x quadrado. Se você observar, se a gente fazer a integral dele, o que é que a gente tem, né? A gente vai ter exatamente a integral de 1 menos x elevado a menos 2 dx. Né? Aí aqui você pode fazer uma substituição simples, você chama isso aqui de u. Então a gente tem que menos dx igual a du. Então isso aí é a mesma coisa que integrar, né? Menos o du. Aí aqui é a menos 2. E aí isso vai dar, essa integral aí, menos 1 sobre u. Né? Porque a derivada aqui de 1 sobre u é menos 1 sobre u ao quadrado. Né? Então por isso que tem esse sinal de menos aí. Aí você junta esses dois sinais de menos. E daí você troca o u por sua variável original. Ó, aí você obtém exatamente 1 sobre 1 menos x. Só que aí, perfeito, né? O que é que você tem? 1 sobre 1 menos x, você sabe representar como série de potências, né? Por meio da série geométrica. Aqui está até no jeito, né? Você pega e coloca somatório desde n igual a 0 até infinito de x elevado a n. Né? Isso aqui você imagina que esse x é o teu r. E além disso, você tem o seguinte, isso aqui converge para o módulo de x menor do que 1. Tá? Isso aqui é critério da série geométrica. E daí você já tem de cara quem é o raio de convergência. Teu raio de convergência dessa daqui é r igual a 1. Aí beleza, você quer obter então a série de potências para essa funçãozinha aqui. Você tem a série de potências para a integral dela. Só você olhar, para a integral dela é xn. Então o que é que você faz? Você aplica a derivada nos dois lados e aqui na série de potências você deriva termo a termo. Portanto, você vai ter o seguinte, ó, a tua função, isso é exatamente quando você deriva a integral lá de cima. Mas isso corresponde a derivar esse resultadozinho que você chegou aqui no fim, né? xn. Mas aí, isso corresponde a você entrar derivando termo a termo. Portanto, essa série aí ela fica desde de n igual a 0 até infinito. N xn menos 1. E está aqui a tua representação. Aí uma outra coisa que eu te perguntei foi qual é o raio de convergência. O raio de convergência é r também igual a 1. O que pode mudar é o intervalo de convergência, mas o raio de convergência daqui que você obteve e daqui você derivou deve permanecer o mesmo, tá bom? Aí um outro exemplo. Encontrar uma representação em série de potências para o ln de 1 mais x e encontrar o seu raio de convergência. Aí a mesma ideia, ó. Nesse caso, você observa que se você deriva o ln, a derivada do ln aí vai ser 1, né? Porque é a derivada da função sobre a função. Ah, perdão, aqui deixa eu colocar o ln, né? Mas aí essa daqui você pode escrever de uma forma conveniente, que é 1 menos x. E aí você escreve na forma geométrica. Essa daqui é a soma desde n0 até infinito de menos x elevado a n, que é a mesma coisa da soma desde n igual a 0 até infinito de menos 1 elevado a n, xn. Aí a mesma ideia, agora você faz a integração termo a termo. Você integra dos dois lados aí. Então você vai obter que ln de 1 mais x, isso é a integral de dx do ln de 1 mais x dx, que é a mesma coisa que você fazer a integração termo a termo aqui dentro. Então, ó, integral de menos 1n xn dx. Só que a integral de xn é xn mais 1 sobre n. Então você fica com isso, ó, soma desde n igual a 0 até infinito de menos 1 elevado a n xn mais 1 sobre n mais 1. Agora, observe que quando você fez essa integral aqui, veja que eu estou colocando ela indefinida, né? Lá no teorema eu tinha colocado definida, de 0 até a. De fato, se você fosse fazer definida aqui nesse exemplo, era só você colocar de 0 até x. Porque a gente observa que nessa série geométrica aqui, o nosso a ele é igual a 0.
É uma série que é centrada em zero. Mas aí, se por um acaso você não fizer, colocando os intervalos, como eu fiz aqui, é só você observar que quando você integrou, vai aparecer um termo constante, tá? Que sai da integral indefinida. Então você pode botar uma constantezinha aqui e você pode descobrir a constante depois. Para descobrir a constante, basta você fazer x igual a zero. Para achar a constante, faça x igual a zero. Porque quando você faz x igual a zero, essa série todinha ela vai zerar. E aqui do outro lado você vai ficar com ln de 1. Só que 0 ele é o ln de 1, que é exatamente a tua c. Portanto, essa constantezinha aqui, ó, ela é zero. Então, conclusão, a tua representação, né, do ln de 1 mais x, isso é exatamente soma, desde n igual a zero até infinito, de menos 1 elevado a n, x elevado a n mais 1, dividido por n mais 1. E quanto ao raio de convergência, a gente sabe que o raio de convergência dessa série daqui de cima é r igual a 1, porque isso é uma série geométrica. Então, a conclusão é que o raio de convergência para essa série aqui também é r igual a 1. Tá? E com isso a gente acaba o exercício e também essa aula de hoje.